Oi gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou dar pra vocês 10 conselhos, dicas assim que eu mesma elaborei, que eu mesma pensei, assim, baseado na minha vida, na minha experiência, baseado aí nos meus quase 8 anos de conversão, que eu estou agora, 8 anos que eu estou vivendo uma vida cristã, uma vida com Jesus. Então, eu tenho algumas dicas, alguns conselhos que me ajudam, que é a forma como eu vivo, as minhas experiências. Então, eu resolvi anotar pra vocês tudo aqui, 10 conselhos de como ter uma vida com Deus, como ter uma vida cristã. Você que se sente perdida, você acabou de aceitar Jesus, você tá indo na igreja, mas não sabe o que fazer, eu vou te dar então essas dicas que eu fiz e ainda faço, que deu muito certo, e espero que o Senhor fale aí ao seu coração e te ajude nessa nova etapa da sua vida. Bom, se você não me conhece, meu nome é Rafaela Tomás, tenho 28 anos. Nesse canal eu compartilho um pouquinho da minha vida e também tenho vídeos de devocionais, vídeos de momento com Deus, alguma coisa que o Senhor coloca no meu coração, eu sempre aqui e venho gravar pra vocês. Bom, anotei tudo aqui, fiz tipo de um rascunho assim, só pra mim não esquecer das dicas, tá, que eu vou dar pra vocês. Mas se você tem aí um caderninho, alguma coisa, pode anotar também se você quiser, tá? Porque a caminhada com Jesus, gente, cada um tem uma experiência, cada um tem um modo, uma rotina. Essa aqui é o que eu faço, é o que eu fiz e faço até hoje, né? E espero que ajude vocês de alguma maneira. Primeira coisa, como ter uma vida com Deus? Primeira coisa, gente, isso aqui é essencial para todo mundo. Você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Nas igrejas sempre tem as pregações e no final sempre tem aquele apelo. Quem quer aceitar Jesus como seu Salvador? Aquilo aí não significa que você vai fazer parte daquela igreja, mas significa que você aceita o Filho de Deus na sua vida e você dá lugar para Ele agora, transformando a sua vida dia após dia. Você dá lugar para que Ele entre na sua vida e assim te transforme, assim mude a sua história. O Senhor Jesus não entra na nossa vida sem ser permitido, gente. Ele só vai entrar quando você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Quando você fala, eu aceito Jesus, levanta minha mão para Jesus, você está dizendo que você acredita e aceita que Ele é o único e suficiente Salvador e não existe outro, apenas Ele. Então, quando você faz isso, é uma confissão de fé, que você está confessando Jesus e que você quer Ele na sua vida. Então, a partir dali começa a sua caminhada cristã, quando você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador. Segunda coisa, que isso aqui nós não conseguimos sozinhas, mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo habita em nós, que é o Espírito de Deus e Ele que nos ajuda dia após dia em todas as coisas. Então, a segunda dica é parar de pecar e ser liberta dos vícios. Se você tem algum vício, se você vive no pecado, não importa que pecado que seja, qualquer pecado, qualquer vício, o Senhor Jesus vai te libertar dia após dia. Quando você for fazendo as suas renúncias, você for renunciando, falando não para aquilo ali, você sendo forte, orando, pedindo ajuda ao Espírito Santo, dia após dia você vai ser liberto dos seus pecados, dos seus vícios, porque Jesus veio para nos trazer vida e vida em abundância e também veio para nos livrar da escravidão do pecado, porque quando a gente está no pecado, nós somos sendo escrava do diabo. O diabo está nos escravizando, obrigando a gente a fazer aquilo que ele quer que a gente faça. Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele nos liberta dessa escravidão. Mas para isso, você precisa também fazer a sua parte, orando, jejuando, lendo a Bíblia, sabendo como é a vontade de Deus, como que eu sei, lendo a palavra, lendo a Bíblia. Então, você precisa ter um momento de leitura da Bíblia e assim o Espírito Santo vai te purificando, vai te restaurando, te limpando. Dia após dia você vai vendo as suas mudanças. Você vai ver que seus olhos vão se abrir, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Você vai começar a ver coisas que você não via. E você vai se inconformar com o pecado. E é aí que começa a sua transformação. Mas isso não acontece do dia para a noite. Ninguém é liberto do dia para a noite. Isso é um processo. É um processo que tem os... dia após dia tem um tempo para que isso aconteça. Então tenha calma, tenha paciência, Jesus vai te ajudar. Então dia após dia é um processo de cura que não é fácil, tá, gente? Já vou dizendo que não é fácil, mas é possível porque Jesus está com você. 3. Não ser amigo do mundo. Rafa, o que é não ser amigo do mundo?
Quando a gente fala de cristã, cristão, nós somos separados, nós somos diferentes do mundo. Não tem como a pessoa vir para a igreja e continuar sendo igual ao mundo. Não tem como, gente. Nós vamos continuar vivendo no mundo, mas não seremos mais igual ao mundo. A moda, como o mundo se veste, como o mundo fala, como o mundo age, como o mundo pensa. O mundo é todas aquelas pessoas que não estão nos caminhos de Deus, tá bom? Então o mundo são essas pessoas e a gente não pode mais viver como o mundo vive. A gente agora tem que viver conforme a Bíblia nos instrui. O verdadeiro cristão tem a Bíblia como o seu modelo de fé e prática. A única inspiração do cristão para a vida dele é a Bíblia, não é as pessoas do mundo mais. A gente precisa entender isso, que a primeira e mais importante inspiração para a nossa vida é a Bíblia. Então, na Bíblia você vai aprender a se vestir, você vai aprender como falar, você vai aprender a como se comportar, você vai aprender a fazer tudo, gente. A Bíblia tem resposta para todas as coisas. Tem respostas claras e tem respostas que são direcionamento, de direção para você seguir para fazer tal coisa na sua vida. Então, é importantíssimo. Você aceitou Jesus, começa a leitura da Bíblia, começa pelos evangelhos. Eu tenho aqui um vídeo também, como ler a Bíblia, né? Dicas para quem tá começando. Então você precisa, nós precisamos, gente. Assim que eu aceitei Jesus, eu já comecei a ler a Bíblia. Eu tinha uma sede de conhecer Deus. Como eu conheço Deus? Não é pelas pessoas, gente. Cada pessoa tem uma experiência com Deus. Você tem que buscar as suas experiências com Ele. E não as outras pessoas, a experiência de outras pessoas. Então, você tem que buscar suas próprias experiências com Deus. E não basear no que os outros vivem. Você tem que conhecer a Deus, você. Tem um momento entre você e Ele. E como é isso? Como eu conheço o caráter de Deus? Lendo a Bíblia. Comece a ler a Bíblia e se desconecte de tudo aquilo que faz você pecar. Sejam amigos que vão para lugares impróprios, que te induz você a cair nos vícios de novo. Quando a gente aceita Jesus, gente, a nossa vida cristã, a gente tem que fazer muitas renúncias, senão a gente não consegue caminhar. Então tem coisas que você vai precisar deixar para trás. Então, o terceiro passo, né, é não ser amigo do mundo. Agora você é uma nova criatura em Cristo, então você é uma cristã, um cristão, e você agora é diferente, separado. Você vive nesse mundo, mas não é desse mundo, entenda isso. 4. Abrir o coração para o Espírito Santo. Muitas pessoas vão para os caminhos de Deus, ouvem a palavra, aceita Jesus, mas não deixa que o Espírito trabalhe em seu coração. A pessoa coloca a sua opinião à frente daquilo que é a vontade de Deus. Por exemplo, se Deus fala para mim, Rafaela, pare de usar roupa vulgar. E eu falo, mas isso não tem nada a ver. Eu preciso obedecer à voz de Deus. E não é a minha opinião que vale mais. Agora eu vou servir a Deus. Então, não vale mais a minha opinião. Aquilo que eu acho não vale mais. Eu preciso servir ao meu Criador e aquilo que Ele acha sobre mim. Então, se Ele fala para mim parar de usar roupa vulgar, eu vou ter que parar. Eu vou ter que dar todos os meus shorts curtos embora. Gente, eu dei na época. Eu também usava short curto, eu já usava brusinha parecendo na barriga. Eu também era assim. Sim, quem me olha assim não imagina, mas quem me conhece sabe que eu também era assim. Eu usava muita roupa vulgar, mas quando eu entrei na presença de Deus, aceitei Jesus, Ele foi me moldando e tudo que Ele mandava eu fazia. Rafaela, para de usar maquiagem muito forte, que apaga quem você é. Eu parei. Rafaela, para de usar coisas vulgares. Gente, eu dei tudo minhas roupas embora. Teve roupa que eu joguei fora, que eu falei, eu não vou dar esse short curto pra uma pessoa vestir, eu vou jogar fora. Então tem coisas que vamos renunciar, gente. A vida com Deus é renúncia. Você tem que renunciar. Renunciar é deixar de lado, é você não aceitar mais. A vida com Deus é assim, você gostando ou não, a vida com Deus é uma vida de regras. Tem leis espirituais que precisamos seguir para que assim estejamos verdadeiramente na presença de Deus. 5. Mudar toda a sua mentalidade e renovar a sua mente. E isso é uma coisa que eu acho que o cristão vai ter o resto da vida, vai estar renovando a sua mente em Cristo, porque nós não podemos nos moldar ao padrão do mundo. Então aquilo que o mundo prega, a gente prega ao contrário, a gente tem que renovar a nossa mente,
crenças que a gente acreditava, coisas que limitavam a gente, nós precisamos deixar de lado e renovar a nossa mente conforme a Bíblia. Como a gente vai renovar a nossa mente? Abrindo o coração para o Espírito Santo, obedecendo a voz de Deus e lendo a Bíblia. Lá na Bíblia, Jesus deixou vários conselhos lá pra gente seguir, e assim nós vamos renovando a nossa mente dia após dia, dia após dia. Claro, também através da oração. A oração também vai nos purificando e vai nos transformando mais parecidas com o nosso Pai. Sim, a vida cristã, nós temos que ser parecida com o nosso Pai, nós temos que imitar o nosso Pai. Então nós temos que ser parecidas com Ele. Se queremos ser filhas de Deus, temos que ser parecidas com Ele. 6. Lendo a Bíblia e orando todos os dias. Isso é uma coisa assim de regra. E não coloca isso como empecilho, gente. Ler a Bíblia tem que ser algo prazeroso. Não algo assim que você fala, nossa, eu tenho que ler a Bíblia porque, né, senão... não sei o que. Não coloca isso, porque a sua mente vai te sabotar. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia quando você põe como uma obrigação. Você tem que colocar como um momento que você vai conhecer mais sobre o seu Pai. Você vai conhecer as histórias dos hebreus, as histórias de Israel, lá no Antigo Testamento, histórias lindas, inspiradoras, que nos ensinam tanto. Coloca na tua cabeça, eu quero ser uma estudante, uma aprendiz, eu quero aprender sobre Deus, então eu vou ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia para conhecer mais sobre o meu Pai. E não para agradar a Deus. A gente não lê a Bíblia para agradar a Deus, gente, não. Nós lemos a Bíblia para conhecer a Deus. Então, se você quer conhecer mais sobre Deus, como Deus age, os pensamentos do Senhor sobre nós, como que o Senhor agia antigamente, como era a vida de Jesus aqui, você precisa ler a Bíblia, gente. A Bíblia é essencial. Então, orando e lendo a Bíblia todos os dias é o 6º conselho. 7º conselho, entender o que é a vida cristã de verdade. A vida cristã não é, gente, não se resume em somente ir a uma igreja. Muitas pessoas acham que é ir numa igreja eu estou salvo. E não. A vida cristã é aquilo que você faz no seu dia a dia. Como diz, é vida. Então, na sua vida, desde a hora que você acorda, a hora que você vai se deitar, você tem que ser uma cristã, um cristão. Você tem que... ali é que o Senhor vai ver o que é o seu caráter. Na igreja é fácil, todo mundo parece santo dentro da igreja. Mas fora da igreja é ali que o Senhor vai ver o seu caráter. É ali que Deus vai ver quando ninguém tá te vendo, quando não tem ninguém perto de você. É aí que o Senhor vê quem realmente você é. Então a sua vida cristã se resume muito mais no que você é fora da igreja do que você é dentro. Então cuidado como você age fora da igreja, achando que ir à igreja no domingo à noite tá tudo bem. Cuidado como você é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, em qualquer lugar, dentro da sua casa, que é o principal ministério que você tem que cuidar. Cuidado com o seu testemunho, com as palavras que você fala. É muito fácil ir na igreja eu chorar, falar em línguas estranhas, mas chegar na minha casa eu sou grossa com os meus filhos, eu xingo os meus filhos, amaldiçoo meu marido, xingo palavrão, grito, faço baixaria dentro da minha casa, brigo com os vizinhos. É muito fácil, gente, eu ir na igreja e mostrar uma santidade que eu não tenho. Então, você dentro da igreja não esconde o seu caráter fora dela. Então, cuidado com o seu caráter, cuidado com as suas atitudes fora da igreja, porque é ali que verdadeiramente Deus vê quem você é, o seu coração, e as pessoas vão começar a te ver. E aí você dá mau testemunho. As pessoas falam, eu vou naquela igreja? Imagina, tal fulano é de lá? Não vou não. Então cuidado com o seu testemunho, isso é muito importante. 8. Estudar e aprender cada vez mais sobre Deus. Leia livros de mulheres cristãs, de pessoas cristãs que escreveram livros sobre suas trajetórias, sobre conselhos bíblicos. Leia livros, procure sempre estudar sobre Deus, sobre as coisas de Deus, porque cada vez mais você vai ter fome e sede da presença de Deus. Então, nunca acha que você sabe tudo, porque a gente nunca vai saber tudo. A gente está num constante aprendizado, então sempre queira aprender mais do Senhor, nas pregações da igreja, nos conselhos dos seus pastores. Então sempre procure estudar mais sobre Deus. 9. Entender que as lutas virão, mas Deus irá te dar as mãos para lutar com você. Não pense que se você for para a igreja hoje, aceitar Jesus, você vai estar livre de lutas, a sua vida vai ser um mar de rosas. Não, gente. Muito pelo contrário. Eu lembro que o pior ano da minha vida, que tive muita provação, foi logo após o meu batismo.
Eu batizei em 2016, em 2017, assim que virou o ano, já começou muita luta na minha vida. Foi o ano que eu perdi o meu bebê, foi o ano de muita luta, muita provação na área da saúde, tanto do meu filho, na época eu tinha só o Enzo, esse bebê que eu perdi. Então, eu fui muito provada logo após o meu batismo. E creia que você é forte, que Deus vai te dar a mão para lutar com você. Mas não se iluda achando que a vida cristã é um mar de rosas, porque não é. Jesus deixou bem claro na Bíblia: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você. Então a gente vai vencer também estando com Ele. Mas não murmure quando as lutas vier, porque as lutas vêm para nos fazer melhor, para nos provar, para ver onde realmente está o nosso coração. A luta vem, mas ela produz paciência e nos faz amadurecer. Então, muitas lutas vêm, mas são bênçãos na nossa vida. Rafa, lutas são bênçãos? Sim, porque sem as lutas a gente não teria amadurecido e chegado até aqui. Então, não acredite nisso, que a vida cristã é um mar de rosa, que Deus vai te dar casa, carro, Deus vai te dar saúde, sim, te capacitar, te dar recursos para você conquistar as suas coisas, mas não creia que isso cai do céu assim do nada. A gente tem que fazer a nossa parte. E 10, último conselho, mas não menos importante: não colocar a sua expectativa em pessoas, mas sim olhar para Cristo. Toda igreja que você for, qualquer uma, vai ter falhas, vai ter pessoas falhas. A Bíblia já fala que nas igrejas vai ter o joio e o trigo é o verdadeiro, o joio é o falso. Então dentro das igrejas tem pessoas sim que não são cristãs, estão ali por estar, não verdadeiramente vivem a vida cristã. Então não se baseie, não crie expectativa em pessoas, porque as pessoas são falhas, eu sou falha, o pastor é falho, todos somos falhos, tá bom? Mas olhe para Cristo, é Ele que tem que ser a sua inspiração. Ele foi perfeito, o único homem perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Então Ele tem que ser a nossa inspiração. E é por causa dele que a gente tem que estar lá na igreja adorando a Deus. É por Jesus, é por Deus, porque se nós olharmos as pessoas, em nenhum lugar a gente fica, né? Na nossa rua tem gente falha, gente ruim, na escola tem gente ruim, em todo o trabalho e até na igreja, gente. A igreja não é diferente. Onde tem pessoas, vai ter conflito, vai ter pessoas falsas, pessoas mentirosas, de mau caráter. Aonde existe pessoas, vai ter pessoas falhas. Tem as pessoas corretas que andam no caminho certo, mas também tem as falhas. Então, não se iluda achando que as pessoas da igreja são perfeitas, porque não, nós somos totalmente pecadores, precisamos da graça de Deus todos os dias, só que a diferença é que a gente reconhece que precisamos da graça de Deus. Por isso que a gente está na igreja buscando a Deus, buscando a santificação, para que possamos ser melhores a cada dia. Lembramos também que a nossa recompensa é o céu. Então a nossa recompensa está lá em cima. Quando Jesus voltar e a gente for com Ele, a nossa recompensa é o céu, tá bom? Então a gente tem que sempre lembrar disso, colocar no nosso coração. A nossa recompensa é lá, é a vida eterna. E eu te falo pra você com toda convicção: vale muito a pena viver para Deus. Vale muito a pena passar as lutas com Deus, porque você sai vitoriosa, Ele sempre te dá a vitória. Vale a pena ser fiel. Então, se você está começando essa caminhada cristã, siga essas dicas, né? Claro que você vai ter as suas experiências com Deus, não se baseie só no que eu falo, mas busque as suas experiências. Mas essas dicas vão te ajudar, tá bom? E espero que você seja aí uma cristã firme e fiel a Deus, a cada dia crescendo mais em graça, em conhecimento, na leitura da Bíblia, cada dia falando mais com o seu pai. Entenda que Deus é o seu pai, tá bom? Ele é o seu pai, Ele quer ter você como filha, tá bom? Ele é o seu paizinho, o Abba, pai. Então, vá até Ele, não tenha medo, porque Ele conhece as suas falhas, o seu coração. Mas é que nem uma frase que eu até fiz um vídeo no meu Instagram que fala assim, ó: Jesus é o único que conhece o seu pior, aquilo de pior que tem dentro de você. Só Ele conhece. Mas Ele também é o que mais te ama. Então não importa o que você seja, Ele te ama e Ele vai te transformar. Você não vai ser a mesma enquanto você entregar a sua vida para Jesus. E é isso, gente. Se vocês gostaram dessas dicas, deixa um gostei aqui pra mim saber. Comenta aqui embaixo se você é cristã, se você aceitou Jesus agora. Comenta aqui pra mim como tá a sua caminhada com Deus, que eu vou adorar saber, tá? Me siga lá pelo Instagram, que eu tô lá também. Posto vídeos lá pra vocês também, alguns conselhos, algumas mensagens lá do dia, eu posto lá, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!